Então, vamos lá, boa noite e bem-vindos ao nosso evento Boa noite. Startup Idea Bootcamp. O evento é super pragmático, né? A gente vai ter aqui apresentações dos nossos dois palestrantes sobre como gerar boas ideias para startups. Depois vamos falar rapidamente sobre o Founder Institute. No final do evento, a ideia é que vocês, os participantes aí, vão colocando sugestões e ideias de startups no chat e a gente compartilha com os mentores aqui, com os dois palestrantes, para eles nos comentarem e darem um feedback se as ideias são merecedoras, podem se tornar boas startups. Então, eu sou o Rafael, sou um dos diretores aqui do Chapter de São Paulo do Founder Institute, junto com a Simone e o Marco, que também estão aqui. E nós temos hoje os dois palestrantes, o Robson e o Diego, que eu vou deixar que se apresentem eles mesmos. Então, senhores, se quiserem dar um oi aí breve. Boa. Com muito prazer, muito boa tarde ou boa noite, né? Aqui ainda está sol, então estou falando de muito boa tarde para vocês. Meu nome é Robson Delfiol, sou sócio-diretor da KPMG do Brasil e já no ecossistema aí já passei por várias posições, né, Marco? Empreendedor, investidor, mentor, advisory, né? E hoje eu estou aqui na KPMG ajudando o ecossistema do outro lado, né? Do lado do corporate, mas ainda atuando como mentor e também atuando aqui como um das pessoas que vai ajudar vocês a desenvolver a ideia no capítulo, né? Então, sejam bem-vindos, obrigado aí pela presença e pelo interesse. Muito bom. Rafa. Olá, pessoal, sou o Diego Simon, eu sou empreendedor há 12 anos, fui um dos fundadores do Viva Real, portal de imóveis, que depois se juntou ao Zap e nesse ano foi adquirido pela OLX, aqui no Brasil. Em 2014, eu fundei a Viva Decora, um portal de decoração, uma plataforma de casa e decoração, que também, por coincidência, esse ano foi adquirida pela Duratex, aí no meio da pandemia. E atuo bastante com mentoria, já sou mentor do Founder aí já, o que, Robson, uns 4 anos quase? Por aí, né? Acho que por aí, né, cara? 4 anos. Mentor no Founder e venho principalmente atuando em marketing B2B, apesar de também ter experiência no marketing B2C e desenvolvimento de negócios. Em especial, startups do tipo marketplace. Eu acabo sendo o doido do marketplace, que sempre está falando desse tipo de modelo de negócios. Mas é um prazer estar aqui com vocês hoje. Esses são dois dos palestrantes. Os programas aqui do Founder São Paulo recentes, né, os dois têm participado e as sessões de go-to-market e a sessão de marketplace acabam sendo duas das mais comentadas e disputadas ali pela turma de acelerados, sem dúvidas. Obrigado, então, por estarem aqui conosco. A gente tem uma disputa que você não sabe, a gente disputa para ver quem fica com a melhor nota depois. Então, eu mando a minha nota para ele, ele manda a nota dele para mim. Perfeito, tá certíssimo. Só não vale dar nota boa para os founders para receber nota boa, né? Não, você sabe que assim não funciona com a gente, né? Tá verdadeiramente honesto. Comprar voto. Bom, então é isso aí, Robson. Eu vou parar de compartilhar na tela aqui. Aí, se você quiser já emendar, enquanto os dois vão apresentando, o pessoal, os participantes aí que estão entrando, vocês podem ir colocando no Q&A sugestões de ideias de startup. E aí, no final das apresentações deles, a gente volta para comentar e eles vão dar praticamente um feedback aí. Pode não até dar nota, né? Nas ideias de startup. Tá bom? O importante é listar, além da ideia, qual o problema que você resolve, pelo menos. Eles vão explicar aí um pouco do que está dentro de uma boa ideia de formatação, mas no mínimo, quem já for escrevendo ali, pelo menos o problema que você resolve e a solução na ideia vai fazer parte. Muito bem. Ô, Marco, eu dei uma investida aqui no visual, cara, depois eu quero seus feedbacks. Tem bastante cor verde aqui, a cor da nossa bandeira, né? Bandeira italiana, bandeira brasileira também. O Marcos ia falar que é a cor do Palmeiras. Cor do Founder, cor do Founder. A cor do Founders também, e a cor do Palmeiras. O Marco, o verde está na vida dele em tudo, né, Marco? Até no fundo da tela ontem, dele. Olha, será ontem podia falar da Libertadores de Champions League. Hoje estamos já, entendeu? Estava também boa a situação. Muito bom. Bom, vamos lá, pessoal. Até para facilitar aqui, quem quiser fazer contato e relacionamento comigo, eu já coloquei um QR Code, então se você escanear a tela, você já consegue baixar meu contato aí e a gente manter contato nas redes sociais também.
E eu gosto muito dessa oportunidade de falar sobre ideias, porque ideia é um conceito, ao mesmo tempo, abstrato e concreto, né? É muito abstrato quando você pensa, é muito concreto quando você executa. Mas, no final do dia, não é a ideia que define tanto a startup. Eu vou passar aqui pela minha apresentação, vocês vão ver que tem muito mais do que a ideia. Mas a ideia aqui também é discutir como gerar ideias, né? No fundo, as ideias, não sei se elas são geradas ou elas são baseadas numa inspiração, mas eu poderia dizer que existe um processo para você gerar ideia. Agora, antes de gerar ideia, vamos discutir o que é empreendedorismo do ponto de vista de startup ou necessidade, né? De que a gente chama de empreendedorismo por necessidade ou empreendedorismo por oportunidade. E é daí que eu quero pegar o ponto das ideias. Se você quer pagar as contas, né? Se você precisa pagar as contas, basicamente, e esse é o seu foco em montar a empresa, você está falando de resolver uma necessidade, sua necessidade como empreendedor. Se você quer, ou se você descobriu uma oportunidade de negócios, basicamente você tem mais do que uma ideia. Você enxergou uma oportunidade de ganhar dinheiro e que pode ter provavelmente uma escala diferente do que a necessidade, tá? Então, eu digo isso porque muitos empreendedores que estão montando um negócio para pagar as contas, que não tem problema nenhum você pagar suas contas, todo mundo precisa, ele chama isso de startup, ele chama isso porque está começando agora, porque é uma empresa pequena, ele chama isso de startup. Eu já ouvi até pessoas que têm um escritório de contabilidade chamar isso de startup. E não é um escritório de contabilidade, que é um bom negócio como qualquer outro negócio, mas não é uma startup. Tá? Então, é muito importante ter esse conceito em mente, tá? Não tem problema nenhum em empreender para pagar as contas e não tem problema nenhum em você olhar para o seu negócio de maneira tradicional, né? Não precisa ser uma empresa de tecnologia, não precisa ser uma startup, ok? E aqui no Founders a gente aceita as duas coisas. Sempre que entra uma pessoa que tem uma startup ou que tem uma ideia tradicional, a gente tenta tratar dessa forma e separar, né? E ajudar da maneira que é possível ajudar os empreendedores. Então, primeiro conceito, necessidade versus oportunidade. Aí, para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo das duas coisas, tá? Nesse exemplo aqui é o seguinte, tem um lugar aqui na cidade de São Paulo que vende cachorro-quente, que inclusive vocês acham um vídeo no YouTube, se vocês procurarem, que chama Vani Dog, que é muito bom cachorro-quente. É excelente, eu já fui lá algumas vezes. E que existe há 13 anos. Isso é um negócio. Paga as contas, gera emprego, e é um negócio mais tradicional, ok? Do ramo da alimentação, e muitas pessoas chamariam isso de food truck, que também é um food truck, né? Do outro lado, ali no lado da oportunidade, tem um grupo de empreendedores lá do norte que montou uma rede, né? Uma rede de lojas que vendem no modelo fast food cachorro-quente, que tem 16 lojas e que faz mais de 1.300 lanches por mês, né? Aliás, 13 mil lanches por mês. Isso é diferente em escala do negócio de pagar as contas. Então, é uma oportunidade de negócio que tem um viés diferente, que tem uma configuração diferente do negócio que você monta para pagar as contas. E os dois são bons. Nenhum dos dois é ruim. Os dois são excelentes, inclusive. Só que um é uma complexidade, o outro é outra complexidade, ok? Ótimo. Então, o que vem a ser uma ideia nesse nosso contexto aqui de startups, né? Vamos lá para o conceito da ideia. Basicamente, uma ideia começa aonde você realmente imagina alguma coisa, né? Ela vem da imagem, ela vem da imaginação, ela vem da inspiração que você teve e ela se torna concreto quando você executa. Quando você tira do papel, ela se torna concreto. Caso contrário, é só alguma coisa na sua cabeça. E não tem problema nenhum que você tenha muitas ideias. E a maior parte dos empreendedores que a gente conhece, né, Diego, tem muitas ideias. Né? E aí o difícil é até selecionar qual ideia que você vai tocar, né? Porque são tantas e que ele traz todas para a mesa. Mas a ideia, basicamente, no mundo da startup, ela tem que se tornar alguma coisa concreta, né? Ela tem que se tornar um produto, uma execução, ela tem que realmente sair desse conceito muito mais intangível, desse conceito muito mais imaginário, para esse conceito mais executável e palatável, para que as pessoas possam entender o que você está fazendo. Então, se você não consegue explicar a sua ideia, se é um conceito muito abstrato, não está pronto ainda para a gente discutir como oportunidade de negócio, ok?
tudo bem que isso leva tempo, tá? E é aí que entra um programa como o do Founders, porque a gente ajuda o cara a sair desse conceito mais abstrato para esse conceito mais concreto, tá? Legal. E o que isso tem a ver com startups? No fundo, é o começo de tudo, né? Quando você fala do processo de ideação, quando a gente trabalha, né, com os empreendedores, desenvolvendo as ideias, ela é o ponto de partida, ou as ideias são o ponto de partida para o que a gente vai chamar de oportunidade de negócios que atrai investidores, que atrai uma comunidade de pessoas interessadas em apoiar aquele empreendedor. Então, a ideia é o ponto de partida, é onde tudo começa, mas não é a única coisa, né? E do nosso caso aqui, talvez o Diego concorde comigo, a gente tem uma valuation da ideia muito fácil, né? Que uma ideia é igual a zero. Eu tenho uma ideia, não vale nada. Não tem valor nenhum. Só tem valor depois que ela sai do papel, que ela é executada, que ela gera fluxo de caixa e que as pessoas conseguem tangibilizar o que você está fazendo. Então, se você está aí assistindo e tem uma ideia, é muito legal. Vamos transformar essa ideia em alguma coisa de valor, porque só aí você pode falar que tem um negócio. Né? Caso contrário, você só tem uma ideia, você só tem uma visão. Bacana. Então, o que é uma startup? Porque essa é a outra coisa. Então, eu saí da ideia e estou montando a minha startup. Mas o que é uma startup, uma vez que o Robson falou que startup não é necessariamente uma empresa que serve para pagar as nossas contas, né? Ela faz isso também, mas não é isso que você está criando. Eu gosto de várias definições sobre startups, só que eu não gosto muito das definições que colocam uma startup como uma empresa de tecnologia. Não é isso também, na minha opinião, né? Na minha opinião, bem humilde. Startup é uma empresa, e aí a palavra empresa é bem importante, é uma empresa tentando resolver um problema que alguém tem, que a solução não é fácil, não é óbvia, e que o sucesso não é garantido, mesmo que você resolva o problema. Então, é uma empresa que, para resolver um problema, acaba tendo que inovar no processo, num produto, num serviço, e isso envolve tecnologia, obviamente, porque a gente vive num mundo onde a tecnologia está em tudo que a gente faz, né? Não vamos nem discutir o impacto da tecnologia, mas que resolver esse problema não é garantia de sucesso. Né? E aí a bibliografia está aí para provar e as estatísticas também, né? Quantas empresas resolvendo o problema dos seus clientes quebram e vão quebrar, né? Independente da qualidade dos seus empreendedores, independente da qualidade da ideia. Porque não é fácil, né? Esse mercado que a gente vive, onde as coisas são muito rápidas e tem muito competidor e tem muito investidor e por mais que você tenha tudo, você ainda está à mercê do mercado, né? No final do dia. Então, esse conceito não é meu, é o conceito desse rapaz aí que chama Neil Blumenthal, e é uma oportunidade para a gente repensar o conceito de startup, porque muitas pessoas pensam em startups como empresa de tecnologia. Mas a gente pode falar de várias startups que não são empresas de tecnologia, mas que aplicam tecnologia nos seus processos e no seu serviço. Legal. Tá bom. Então, eu sei o que é uma startup, eu sei o que é uma ideia. E por onde que eu começo, Robson? Como que eu começo a desenvolver essas ideias? Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui. O mais importante chama levanta da cadeira, vai falar com os seus clientes e entende a necessidade dos seus clientes, né? Como hoje você não pode visitar seus clientes, faz um Zoom com os seus clientes, liga para os seus clientes, manda uma mensagem do WhatsApp, manda uma mensagem do LinkedIn, faz contato com os clientes, ok? Se você não entender os seus clientes, você não desenvolve a sua ideia, porque você não está fazendo essa empresa para você. Essa empresa não é criada para você, ela é criada para resolver os problemas dos seus clientes. Então, tem que conversar com seus clientes. E tem um capítulo do Founders que só fala disso, né? Que é de Customer Development. Outra coisa que aqui a gente falha muito, né, por ser latinos, registra tudo que você aprendeu. A cada etapa da validação da sua ideia, faça anotações e pega essas anotações e revise com frequência. Por quê? Você vai perceber que de um dia para o outro muda muita coisa. De uma entrevista para outra muda muita coisa. E se você não tem um tracking da sua ideia, como que você sabe o quanto você evoluiu desde a primeira conversa até agora, né? Desde a primeira sessão até a última sessão. Então, registra tudo, não deixa nada na cabeça, deixa tudo no papel. E isso vai transformando a sua ideia do abstrato para o concreto. Outra coisa, analise e refine essas ideias, ou esses conceitos. E como você pode fazer isso? Classifica, faz uns post-its, ou faz numa folha mesmo, mas pega as suas ideias, os seus conceitos e tudo que você aprendeu e classifica, categoriza, separa e tenta analisar
essas coisas de alguma forma meio agrupadas e fazer relações entre as coisas, porque as coisas estão relacionadas ou interrelacionadas, né? E, por fim, depois que você tiver um conceito, conta para todo mundo que você puder. Não guarda isso para você e não tenha medo das pessoas copiarem. Porque se a pessoa está copiando uma ideia, ela está copiando algo que não vale nada, ok? Então, você não perdeu nada por contar para ninguém. O grande valor da ideia é na execução da ideia e não na ideia em si. Então, se você contar para muitas pessoas e as pessoas te derem feedback que te ajuda a melhorar a sua ideia, você está agregando valor na sua ideia. E não contar para as pessoas é muito ruim, é muito perigoso, porque você não vai ter um feedback de possíveis clientes, por exemplo, ou de pessoas que entenderam que o que você está fazendo talvez não tenha sentido, não faz sentido para ninguém. Então, esse é o processo básico de ideação para quem está empreendendo sozinho ou para quem está empreendendo com outras pessoas. Legal. De onde você tirou isso, Robson? Eu tirei do Design Thinking. Eu não inventei, apesar de parecer que é um conceito muito abstrato, o Design Thinking é isso. É você escutar, é você registrar, é você analisar, e é você pegar os feedbacks e você afunilar esse processo, né, que a gente chama do duplo diamante. Você abre e você afunila. E aqui no meu desenho mostra bem o que isso quer dizer. Então, nessa primeira fase de analisar, de escutar e de registrar, você não sabe bem o que você está fazendo, ok? Você está aprendendo. Mas em algum momento isso vira um produto. Em algum momento isso vira um conceito que a gente chama de produto mínimo viável, que você vai implementar. E quando você for implementar, você vai querer os feedbacks dos seus clientes e a gente vai chamar isso de cocriação. Então, de uma forma muito simplificada, de uma forma muito palatável, eu trouxe aqui um desenho do que seria esse processo de design thinking aqui. Ô, Diego, você pode me criticar se eu estiver falando porcaria. Não, eu tenho uma aula aqui, eu fazendo tudo isso tocando de ouvido, é bom ver a partitura, né? É isso aí, muito legal. Bom, e agora a gente vai falar do tal do pitch, que é uma coisa que vocês vão desenvolver sobre a sua ideia. Quando chega no pitch, normalmente, o empreendedor pensa que ele já está pronto, porque ele já tem uma apresentação da ideia. E aí eu queria ter certeza se a gente sabe se você está pronto ou não. Então, eu trouxe um vídeo aqui que demonstra bem o que acontece quando você faz um pitch, né, Marco? Acho que o Marco conhece bem esse vídeo aqui. Vamos lá. Esse aí é o startupeiro. Ele vai, então, apresentar o pitch. Olha lá, cara, sou foda. Eu tenho aqui uma ideia. Vou mudar o mundo. Sou disruptivo. Eu vou criar um unicórnio. Eu sou bom pra caramba. Estou fazendo founders. Aí ela no mercado, ó, te liga, não é bem assim não, hein, meu? Vamos lá, então. Vamos ver. Pesquisa. Business plan. Mentoria. Eu faço coach. Eu sei prototipar. Eu tenho Canvas. Vamos ver agora, hein? Zero, pá. E aí é o que acontece no mundo real. Você fez toda essa preparação, desenhou a ideia, montou seu pitch, fez uma bela apresentação e você apresenta e ninguém compra. Ou nenhum investidor investe. E aí você tem que voltar e fazer tudo de novo, ok? Isso é um empreendimento nesse mercado que a gente chama de startups. E cada vez mais, o empreendedor que estiver mais pronto, que passar mais vezes e aprender mais vezes pelo processo de ideação e pelo processo de desenvolvimento da ideia, vai estar mais preparado quando ele empreende. Então, faltou algumas coisas aqui para a gente falar da qualidade da sua ideia, ok? Então, focando bem, o que é uma ideia no mercado de startups? É apresentar um problema que você descobriu naquelas suas conversas iniciais, desenvolver uma solução, e aqui não é desenvolver no sentido de programar, de contratar um desenvolvedor e de você ir lá e gastar milhões de reais em desenvolvimento de software, pelo menos não ainda, mas é você desenvolver o conceito de uma solução que seja possível ser aplicado, mesmo sem programação, você formar um time e você ter um cliente desenvolvido. Quando eu digo ter um cliente desenvolvido, é você chegar a validar se esse cliente tem essa necessidade que você quer resolver. Então, se você tem esses 4 conceitos bem básicos, bem fundamentados, numa apresentação, você tem uma ideia. Então, você sabe o problema que você resolve, você sabe qual é a solução desse problema, você é capaz de falar sobre isso,
Você não precisa ler nenhuma apresentação para falar sobre isso, você consegue falar sobre isso com qualquer pessoa, e você sabe que você tem um time, e esse time, que basicamente é multidisciplinar, ou que é você e mais uma pessoa, é capaz de tirar isso do papel, e os investidores vão acreditar se você demonstrar que você realmente tem essa competência. E quando a gente fala de produto no mercado de startups, a gente também está falando de um conceito que chama Product Market Fit, ou que a gente ali colocou como MVP também, que basicamente é o seguinte: o seu produto, ele precisa ser rentável, ele tem que ser necessário e ele tem que ser tecnicamente viável. Então, se você desenvolve um produto, e aqui a gente está falando de ideia, né, mas no final a ideia vira um produto. Se você desenvolve um produto que ele não é rentável, ou seja, cada transação que você faz, em vez de você ganhar dinheiro, você perde, que as pessoas não querem, ele não é necessário, porque ele não resolve dor nenhuma, e ele ainda não é fácil de desenvolver tecnicamente, ele é muito custoso, ou talvez impossível, você não tem um produto. Você não tem nada. Agora, se você conseguiu, então, um produto que as pessoas pagariam, um produto que as pessoas precisam, de preferência usar diariamente, e um produto que dá para fazer tecnicamente, que não necessariamente é fácil, mas dá para fazer, você tem um produto. E talvez ainda não um MVP, porque o MVP tem que ser a parcela menor possível monetizável, mas um produto que você consegue defender para o investidor. Caso contrário, você tem qualquer coisa menos um produto nesse cenário que a gente está apresentando aqui de startups. Beleza? E aqui, para ser transparente com vocês, tudo isso que está aqui na tela agora, esse diagrama inteiro, é um diagrama do que vem a ser uma startup. Mas não é aí que tudo começa. Né? Aqui a gente está mostrando a jornada, né? E a jornada é longa, 18 meses, 24 meses, né? Muitos, às vezes, anos sem prolabore, né, Diego? Ali, trabalhando sem receber salário, né? Horas a fio, final de semana, domingo, né? Não tem hora extra, né? Não tem férias, não tem 13º, né? Isso tudo é empreender nesse mercado. Mas começa daquela ideia, daquele conceito que a gente colocou lá atrás, de validar esse conceito. A partir que você validou esse conceito, você consegue passar pelas etapas de criar métricas, de você ter uma operação, e de você conseguir faturar, de você ter um CNPJ. Mas, caso contrário, você não validou a ideia, volta e começa de novo. Porque se você andar nas próximas etapas, quanto mais etapas você anda, mais prejuízo você gera. E mais difícil vai ficar depois você parar e começar de novo. Então, o ideal é que a ideia seja bem solidificada e muito bem testada antes que você entre nas próximas etapas. E, de preferência, não pegar dinheiro de investidor, né, antes de você validar a ideia. Porque aí o valor, basicamente, da sua empresa é zero e qualquer dinheiro que ele te der, ele vai ter uma participação muito elevada dessa empresa, né, porque você não tem nada para apresentar. E aqui, esse diagrama, depois a gente pode passar para o pessoal, mas eu peguei do ABS Startups. Então, se você entrar no site da ABS Startups lá e olhar o que é uma ideia do ponto de vista completo que eles apresentam, tem esses diagramas e muitas outras informações. E aí fica a minha última dica, que é leia bastante, consuma muita informação e participe do programa de aceleração, porque não dá para fazer isso sozinho, por melhor que você seja. E aqui eu queria deixar um pequeno jabazinho, que é para você fazer download do Guia de Melhores Práticas de Startups que a gente desenvolveu na KPMG, que chama Emerging Giant Success Guide 1.0. E também o meu obrigado aí pela paciência, pela apresentação, e estou à disposição para tirar dúvidas e debater as ideias de vocês aí. E eu acho que eu fiquei no tempo. Fantástico. Pô, por mim, a gente ficava aqui mais uns 3 dias. Valeu, obrigado. Obrigado. Robson, no comecinho, eu fiquei com uma dúvida, vou furar a fila das perguntas aqui. Quando você fala, né, sai da cadeira e falar com clientes, quantos clientes? Se for B2C ou B2B, que número você acha que é um número para começar, de falar, não, beleza, escutei o meu mercado? Essa é muito boa. E a gente se depara muito com isso nas mentorias, né? O cara está montando uma startup B2C, e aí ele chega lá, bom, eu já validei a minha ideia. Aí você pergunta, quantas pessoas você falou? 10. Ah, não validou, né? Minha mãe, meu irmão, minha tia. E validou com todo mundo que vai falar que é legal essa ideia, filho, né? Não validou com ninguém que vai criticar a ideia. Então, eu diria que é o seguinte, você tem que olhar para o tamanho do mercado que você está endereçando. Se o seu mercado tem 50 mil clientes, por exemplo, se for B2B, tem 50 mil clientes nesse mercado, você tem que ter pelo menos uma amostra defensável estatisticamente, né?
Se não dá para fazer uma amostra muito grande, vai lá umas 50, 60 pessoas, né? Pelo menos para você ter uma amostra mais geral, né? Muito menos estatística, mas muito mais qualitativa, e que você consiga ter contradições, né? Eu acho que talvez o grande objetivo dessa fase de conversar é descobrir as contradições do negócio. Agora, no B2C, é bom você fazer uma pesquisa, né? Nem que não seja uma pesquisa paga, né? Monta um Google Forms, monta um formulário e vai publicando no Facebook, vai publicando no LinkedIn e tenta pelo menos umas 1.000 respostas, né? Se você não conseguir 1.000 respostas, já pare e comece de novo, porque tem alguma coisa de errado nas metodologias que você está usando para entender seu cliente, né? Tem que conseguir pelo menos umas 1.000 respostas no B2C, né? Legal. Boa. Beleza. Já temos algumas perguntas aqui, mas eu ia sugerir a gente passar para o Diego. Vai lá, Diego. Dar sequência aí nos temas, e aí a gente responde no final os dois juntos. Acho que faz um bate-bola aí, pode ser? Porque algumas são perguntas e algumas são sugestões de ideia já, na verdade. Pessoal, para quem... Né? Então, só repetir. Oi, Diego. Aqui. Imagina. Eu só ia mencionar quem entrou depois do comecinho. Para quem está, os participantes podem jogar no Q&A aqui ideias de startups, que no final da apresentação aí do Diego, os dois vão comentar também diretamente no que está sendo passado. Ou perguntas. Tem uma mistura dos dois ali. Mas pode ir jogando ali enquanto eles falam, que no final a gente vai abrir para as avaliações. Desculpa, vai lá. Chegou, te cortei aí. Bom, não, tranquilo. Tá com uns delays aqui, aí qualquer coisa, se eu travar, eu finjo que é um delay do Zoom também. É uma tática quando você esquece o que vai falar. Dá aquela travada. Olha, depois a apresentação do Robson foi muito boa, tá super bem feita. Eu fico até com vergonha de colocar a minha, começar a contar a história aqui, igual o Forrest Gump. Me perguntaram outro dia se eu fosse um personagem no empreendedorismo, eu falei, seria dois, Forrest Gump com MacGyver. Você ficou contando as histórias e de algum jeito consegue chegar lá, né? Mas sendo subestimado, né? Mas, de qualquer forma, eu vou colocar aqui para a gente alguns conceitos. Eu acho que o Robson passou muito bem, né, pelos temas. E um ponto que eu acho que é importante é a gente ter bons critérios para avaliar tudo na vida. Para qualquer decisão que a gente vai tomar na vida, é importante ter bons critérios. Então, a origem da palavra criteriosa, ser uma pessoa criteriosa, significa eu tomo minhas decisões baseadas em critérios. Ou seja, eu defino alguns critérios e a partir deles eu decido. A gente, como empreendedor, tem muito costume de decidir com o instinto, né? Não, eu sinto com a emoção, eu sinto que é por aqui, eu vou por aqui, e se eu acreditar, eu chego lá. Eu acho importante esse sangue no olho, essa emoção, essa coisa. Eu acho que esse apego emocional pelo negócio ele é muito bem-vindo em alguns aspectos, mas ele não é bem-vindo em outros. Por exemplo, quando você tiver que pivotar e falar a tua ideia não é boa, não dá para executar desse jeito, o mercado que você escolheu não é o ideal, o modelo que você escolheu não é por aqui. Então, você mesmo perceber e trocar de ideia não é uma coisa tão simples. Mas isso de ter bons critérios, eu acho que ajuda muito a colocar um lado lógico nas decisões que muitas vezes a gente prefere tomar de forma mais emocional. Não, eu adoro esse mercado, eu gosto disso, eu me sinto bem, eu quero fazer e eu acredito. E junto com isso, eu acho super legal, junto com isso, vamos avaliar os critérios objetivos ali. E eu vou mostrar alguns slides, mas de qualquer forma, algumas coisas que sempre me vêm à mente quando eu estou escutando um pitch. Principalmente quando são pitches de ideias ainda. Algumas coisas importantes, né? Então, quem é o cliente dessa solução? Qual é o problema que eu quero resolver? Quem é o cliente dessa solução? Para quem que eu vou resolver esse problema? Quem que vai querer quem que precisa resolver um problema específico? Tem várias metodologias, né? O Value Proposition Design, tem o Jobs to be Done, mas assim, qual é o problema que esse cliente precisa resolver? E a partir de tentar resolver um problema, eu vou criar uma solução para aquele público. Mas aí começam a aparecer algumas coisas interessantes. Eu conheço bem esse cliente, esse mercado? Muitas vezes não. Nas minhas 2 últimas startups, eu não conhecia o mercado. Primeiro foi imobiliário e depois decoração.
mas eu me infiltrei no mercado, eu aprendi tudo que eu precisava saber daquele mercado. Ou você pode ter um sócio que entende mais daquele mercado, um advisor, mas de alguma forma você tem que se aprofundar e entender bem aquele cliente, aquele mercado. Não dá para ficar totalmente desconectado, né? Para esse cliente, para esse mercado que você conhece tão bem, qual é a gravidade da dor, qual é a gravidade desse problema? E aí eu tenho algumas dicas, tá, que ajudam. Então, se for uma empresa, se é B2B a tua solução, se a sua solução ajuda a empresa a ganhar mais dinheiro, seja vendendo mais ou cortando custos, pode ser que seja uma solução prioritária para o negócio. Se a sua solução não impacta em custos, não impacta em receitas, a sua solução já é menos prioritária, vamos dizer assim. É claro, né, existem várias formas da gente resolver as coisas, mas eu acho que são valores, por exemplo, startups que ajudam seus clientes a vender mais de alguma forma, acabam sempre acertando numa dor que é permanente, porque essa empresa sempre precisa vender, ela sempre quer mais clientes, então quem está se dedicando a isso, por exemplo, o marketplace, acaba muitas vezes fidelizando o cliente porque a dor é muito profunda, né? Eu preciso vender, eu preciso de receita. E aí algumas coisas quando eu olho para esse mercado, qual que é o tamanho dele? E é interessante, geralmente não tem estudo para nada daquilo que você está tentando. Não, para esse tipo de mercado específico não tem estudo, eu não consigo estimar. Não, a gente consegue, vamos ter uma ordem de grandeza. É importante ter pelo menos o número de zeros. Eu estou falando de um mercado B2C, quantos consumidores em potencial? São 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões ou 100 milhões? Se são empresas, são 100 empresas, 1.000, 10 mil, quer dizer, mais próximo de onde está o volume de empresas que podem consumir. Além disso, né, junto com a informação de ticket médio para solucionar essa dor, para essa solução, e a recorrência dessa compra, então se eu tenho a recorrência e ticket médio e o número de clientes, eu consigo ter uma ideia do tamanho desse mercado em potencial. E aí é muito interessante, porque muitas vezes a gente observa, e claro, se é um mercado nascente que não existe ou que está sendo criado do nada, mesmo assim eu preciso tirar os números de algum lugar. Eu preciso, de alguma forma, falar, olha, atualmente o mercado, por exemplo, marketplaces, né? Atualmente o mercado opera assim, cada um com o seu e-commerce, por exemplo. E nesse mercado circula tantos bilhões de reais. E-commerce B2B, por exemplo, de um setor. Perfeito. Se eu entro com o marketplace, eu vou conseguir um share em cima disso, então eu vou trazer algumas informações daqui. Então, no final das contas, a ideia é que a gente tenha critérios para observar o tamanho desse mercado. Muitas vezes numa mentoria no Founder, e aí eu fico triste e fico feliz ao mesmo tempo, tá? Mas muitas vezes a gente dando um feedback na mentoria, provoca um momento de ahá, e esse ahá pode ser ahá, nossa, é por aqui mesmo e fica muito animado, ou entendi e vou precisar pivotar e ir para outro lado. Eu não vou citar aqui especificamente que tipo de oportunidade, mas, por exemplo, se você escolhe um nicho muito específico, escolhe uma dor que é muito suave, e eventualmente você vai perceber que não tem um mercado grande o suficiente para aquilo, ou não é um mercado fiel o suficiente para aquilo. Então é importante dimensionar. Então, por exemplo, um mercado B2C, eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas no Brasil hoje estão interessadas em alimentos saudáveis? Aí eu pego uma pesquisa e falo, 70% das pessoas, 80% estão interessadas em alimentos saudáveis. É um bom número? Pô, legal. Tá, mas quantos por cento compram alimentos saudáveis? Qual é o tamanho do mercado de alimentos saudáveis, né? Mesma coisa, moda sustentável. Eu vou trabalhar com... Isso acontece muito, por exemplo, eu vi muito na área de decoração, né? Então, pegar um nicho mais específico, tá, mas qual é o tamanho desse nicho em potencial? Então, é importante a gente entender isso. Modelo de monetização, né? Então, tem algumas etapas. Eu vou criar valor para o mercado, para alguém. Eu vou tentar extrair valor desse valor que eu gerei, ou seja, não entregar só para o cliente, eu vou tirar uma parte como minha receita. E a partir disso eu vou tentar sustentar essa relação de criar valor e dividir com o meu cliente. Eu crio valor para o meu cliente, pego uma parte para mim. Então, no final das contas, se a gente simplifica assim, tá, eu consigo gerar valor a partir dessa solução? Legal. A partir dessa solução, eu consigo extrair valor, ou seja, eu consigo monetizar de alguma forma? E aí entram alguns fatores como os que eu estava citando antes. Então, se a intensidade da dor é alta e o negócio ou a pessoa depende daquilo de qualquer forma,
essa pessoa vai estar mais dependente da solução, ela vai estar menos suscetível a aumentos de preços, a outras coisas do tipo. Mas, enfim, eu acho que o meu ponto a respeito dos critérios tentem, na medida do possível, eu sei que é chato, eu estou nesse momento agora, né, idealizando e pensando em vários negócios, tenho feito mentoria, mentoro várias empresas, mas é importante começar a planilhar isso e a olhar se você está escolhendo o mercado, está pesando soluções, é olhar para alguns fatores diferentes, né? Outra coisa que eu acho importante, né? Então, eu comentei antes, B2B ou B2C? Ah, eu posso ir para o B2B, eu posso ir para o B2C. É importante entender as diferenças e que tipo de skill você vai precisar de habilidade, mas entender que, em geral, o mercado B2C ele é muito mais demorado para ser consolidado do que o B2B. Então, em geral, é muito mais custoso você trazer milhões de consumidores do que você ficar conhecido por dezenas de milhares de pessoas naquele mercado específico. Então, o B2B, ele leva algumas vantagens, tem outras desvantagens, por exemplo, a dependência de alguns clientes maiores, isso acontece mais no B2B do que no B2C, mas então B2B, B2C. É importante saber a diferença em termos de práticos para o negócio. Então, por exemplo, se eu vou construir um negócio que é B2C, precisa buscar liderança de mercado e ganhar atração e ficar muito grande, é um negócio que vai consumir muito caixa, provavelmente, e vai demorar anos para ser construído. Não tem problema, é só um tipo de negócio. Um negócio do tipo B2B pode ser que ele tenha um consumo de caixa menor, eventualmente, dependendo da estratégia. Pode ser que ele consiga atingir a liderança mais rápido também, se for bem executado. Então, modelo de negócio, né? Eu comentei sobre o marketplace. Marketplace conecta o A e o B. O A quer vender, o B quer comprar, e faz essas conexões entre compradores e vendedores, as plataformas digitais, isso está crescendo muito. Existem outras, o SaaS, então, o Software as a Service, então eu vou cobrar uma mensalidade do meu cliente para usar uma solução. Existem vários modelos de negócio diferentes, e uma coisa que eu gostaria de inspirar vocês a pensarem é, seja apaixonado, então, como o Robson estava comentando, por solucionar o problema. E para solucionar o mesmo problema, existem muitas formas diferentes. Não fique apaixonado pela tua solução, porque pode ser que a tua solução não seja bem o que o cliente está querendo, ou a sua solução pode ser o que o cliente está querendo, mas você não ganha dinheiro com isso, ou não é possível tecnicamente construir aquilo. Então, é importante a gente colocar algumas coisas em prática. E como eu falei, eu preciso, então, gerar valor, perfeito, eu preciso extrair valor para a minha empresa, se sustentar, e eu preciso manter isso também ao longo do tempo. E aí eu não vou tomar tempo demais, mas queria mostrar alguns slides aqui. Só um momentinho. Aqui. Aqui a gente está olhando para um modelo bem clássico, estão vendo aí minha tela, né? O modelo das 5 forças de Porter. Isso aqui se aprendia na faculdade de administração já há 30 anos atrás, ou mais. Mas é bem interessante ainda no meio digital, se a gente parar para pensar. Então, eu estou avaliando o mercado. Será que eu estou entrando no mercado em que eu vou correr livre e eu vou abocanhar esse mercado? E aí tem algumas coisas interessantes. Qual que é a força dos fornecedores? Se eu for comprar insumos ou serviços e vender, ou se eu vou consumir e vou vender de alguma forma, qual que é a força desses meus fornecedores? Então, por exemplo, eu adquiro soluções e eu vendo, e aí eu tenho uma vantagem competitiva. Só que se o fornecedor domina o mercado, eventualmente ele me espreme e eu fico sem um negócio lucrativo ou sustentável. Qual que é a força dos meus compradores, que eu estava comentando antes? Olha, arrumei uma coisa super rentável, são 5 clientes que eu tenho, são os maiores do mercado que eu estou, perfeito? Só que a força desses compradores provavelmente é muito grande, então você tem que levar isso em consideração, é um risco para o seu negócio. Outra coisa, qual é a ameaça de produtos ou serviços que sejam substitutos? Muitas vezes, em geral, o que a gente está fazendo com uma startup é tentar vir com um substituto a algo existente, mais antiquado, mas tudo bem, existe algum substituto para o que você está criando? Dá para criar outra solução parecida? Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo das barreiras, que aí é a força de cima, a barreira à entrada de novos concorrentes. Não, legal, eu cresci, eu fiz, ninguém estava vendo, eu fui o pioneiro. Sim, mas uma vez que você cresceu no mercado, como que você sustenta o seu market share, como que você sustenta essa criação de valor
e essa extração de valor. Porque se for um mercado com muitas, em que a barreira à entrada é baixa, você vai sofrer problemas mais à frente. É o problema da paleteria, acho que o Robson não citou hoje, mas a paleteria, então todo mundo começou a fazer paleteria, era fácil, era só comprar as forminhas e fazer as receitas e coisa e tal. Quer dizer, se a barreira à entrada for muito baixa naquele mercado, isso pode virar um problema depois. E também a rivalidade entre os concorrentes é um ponto importante. Por exemplo, eu não gostaria de estar gerindo agora, de estar criando uma solução para concorrer com o Uber. Quer dizer, eu não vou criar uma solução para concorrer com alguém que está cheio de caixa, está tomando prejuízo para crescer, e eu estou indo atrás e estou tentando de alguma forma. Então, acho que é bem importante a gente, enfim, ter alguns critérios aí. Aí eu queria colocar para vocês também, como eu comentei antes, o conceito do Value Proposition Canvas, que eu gosto muito. Então, a gente entender muito o perfil do nosso cliente, é o que está à direita. Então, entender quais são as tarefas que esse consumidor precisa fazer, as dores e os ganhos que esse cliente espera, as dores que ele pretende evitar, os medos que ele tem, e criar minha solução baseada nisso, né, nesse entendimento mais profundo do cliente. Não vou adentrar muito aqui nisso, mas... E aí eu queria aproveitar, então, só para colocar alguns pontos de história aqui, que se eu não mostrar essa foto, parece que eu não palestrei no Founder, né? Eu preciso mostrar essa foto. Isso aqui foi lá em 2019, eu estava um ano atrás, né? Estou brincando, isso aqui foi em 2009, eu estava desenvolvendo o Viva Real no meu home office, e aqui a gente estava validando o quê? Né? Caso prático aqui, rápido. A gente estava validando que o mercado imobiliário desejava vender mais pela internet e que a gente ia criar uma solução para vender esses imóveis pela internet. Então, houve todo um trabalho de validar isso, de, primeiro, construir um produto viável, um mínimo viável, de levar esse produto e fazer os clientes comprarem esse produto, mostrar que esse produto funciona, crescer, mostrar que é escalável. Aí nós captamos o investimento, crescemos. E tudo isso buscando criar um modelo replicável. O que a gente conseguiu lá foi um círculo virtuoso. O que a gente conseguiu, então, foi criar algo que se multiplicava com o tempo, encontrar um modelo ali que funcionava. Depois, na Viva Decora, não estou passando rápido aqui, mas na Viva Decora, a plataforma de decoração. Um conceito que eu acho legal trazer da Viva Decora é entender mais profundamente a jornada do seu consumidor, do seu comprador, do seu cliente. Qual que é a jornada de compra desse seu cliente? E é importantíssimo você saber cada etapa. Você saber exatamente como que se comporta. Se for uma empresa B2B, mais importante ainda, porque são vários setores envolvidos. Muitas vezes você tem que considerar o papel da secretária que vai estar ali, que ela acaba sendo influenciadora na decisão e por aí vai. Então, é importante ter essa visão da jornada, no caso do B2B, e no caso do B2C também. O que meu consumidor faz para que eu saiba onde capturá-lo? Aqui, como exemplo, eu tenho a jornada de um consumidor de decoração. E a gente decidiu na Viva Decora capturar a pessoa quando ela ainda estava buscando inspiração, antes de decidir mudar a própria casa. Então, muitas vezes, enxergando a jornada, você vai enxergar os pontos de mais dor e vai buscar criar uma solução ali ou algo que ninguém está pensando. E aí eu queria terminar com essa imagem. Minha filha adora pintar, tem uma filha de 6 anos, e não sei se vocês conhecem o desenho Meu Pequeno Pônei, My Little Pony. É uma brincadeira aqui, mas a gente fica muito orientado a vamos criar o próximo unicórnio, né? E você vê que tem uma Little Pony ali, que ele é um unicórnio, só que ele é um pônei de unicórnio, né? Então, eu gostaria de ver mais My Little Ponies aí, mais pequenos pôneis. Não que você tenha que falar, quero construir uma pequena startup, para mim está ótimo, não é isso. Mas eu vejo no Brasil muito mais espaço para startups que vão valer 50, 100 milhões de dólares, 500 milhões de dólares, mas, enfim, valores muito expressivos, mas que provavelmente não vão para um IPO, não vão abrir no mercado, vão ser comprados por um player estratégico. Foi o que aconteceu na Viva Decora, por exemplo. Então, é entender um pouco se aquilo que você está construindo é algo que vai se sustentar por si próprio, e a partir daquilo ali vai vir um gigante, ou se, eventualmente, você vai construir algo muito valioso para aquele segmento e alguém do segmento vai querer te comprar, né? Então, é um outro ponto. Mas fica a minha provocação aqui, a minha brincadeira. Todo mundo quer construir unicórnio, mas a gente parar para pensar, eu acho que tem muitas oportunidades de mercado se a gente olhar para setores específicos, por exemplo.
a indústria, o varejo. O Robson conhece muito bem isso, né, nos seus clientes ali. Todo mundo não sabe o que fazer, então eu só para finalizar, acho que um ponto importante é muito bom considerar as ideias, mas empreendedor, eu aprendi isso com um mentor meu, o Simon Baker. Empreendedor, ele adora ver vagalume e sair correndo atrás de luzinha. Ele vê a oportunidade e sai correndo. A gente precisa, a partir do momento que decidiu, focar, né? E não ficar se abrindo 1000 frentes ao mesmo tempo, tentando fazer 1000 coisas. Então, acho que é bem importante, uma vez que você escolheu aquele caminho, que você avance, então, rumo a ele, mas procure ter esse foco a partir do momento que você tomou uma decisão e também tenha a abertura para você poder pivotar. Você vê que minha apresentação não tem nenhuma estrutura, como a do Robson, mas espero que ajude aí de alguma forma. Obrigado. Eu achei bastante estruturada. Seguiu, complementou bem, né, os pontos que o Robson levantou. Muito legal. Obrigado, Diego. Uma pergunta aí, você que também participa de várias, né? Falou que está agora ideando novos negócios, tal. Você já matou alguma ideia? Muitas. Lembra de alguma? E por quê? Qual foi? Da onde, né? Por que você matou uma ideia? É interessante a questão dos critérios, e agora eu estou numa fase de começar a escrever melhor dos critérios, né? Porque a gente olha e fala, isso aqui parece bom, essa oportunidade parece boa, essa não parece boa. E é bom a gente começar a escrever o que é esse feeling que a gente está sentindo. Então, eu vou dar enquanto eu vou explicando o critério, eu penso aqui num exemplo real, mas muitas vezes eu estou olhando para o mercado que ele parece fantástico. Nossa, muito bom isso aqui, são bilhões de reais investidos, mercado altamente ineficiente, é possível entrar com soluções tecnológicas, porém, aí a hora que você vai olhar nos detalhes, por exemplo, é um mercado que envolve muita corrupção, ou ele envolve muita proximidade com órgãos do governo que podem mudar de ideia a qualquer momento, depende de regulação. Eventualmente, eu posso estar olhando para algo que eu, como consumidor, acho maravilhoso, só que aí não tem mercado suficiente, né, para aquilo. Então, poxa, por exemplo, eu tenho um aquário de água salgada. Aí eu falo, eu vou criar uma solução para donos de aquários e tal, mas primeiro eu preciso ver quantos donos de aquário de água salgada tem no Brasil, né? Não acho que são tantos assim. Então, ou pode ser que sejam muitos, né? Mas eu acho que é importante, quando eu falo, praticamente todos os dias está aparecendo ideias, eu estou vendo, mas eu estou, de uma forma ou de outra, jogando para um balde ou para o outro. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Diego, e é legal a gente que dá mentoria, né? Quando você se depara com um empreendedor, né? Por exemplo, hoje eu dei uma mentoria de manhã e aí o cara veio com uma ideia que eu falei, cara, tem um problema muito grande nesse mercado que ninguém está resolvendo. Eu falo, legal, conta a ideia. Aí ele apresenta a ideia e aí você fala, bom, você já considerou essa outra empresa aqui? Não sabia. Fala, pô, mas então você não conhece seus competidores? Porque esse cara já está fazendo essa coisa que você disse que não tem ninguém fazendo. Você só não chegou nele. Mas eu não sabia que ele existia. Eu falei, então, peraí, então calma, não é que não tem ninguém fazendo, você não conhece. Dever de casa não foi feito, né? Exatamente. Então, isso acontece muito, né? E as ideias inovadoras, né, muito inovadoras, que realmente não tem ninguém fazendo, é muito perigoso, porque se não tem ninguém fazendo, também tem um motivo, né? Provavelmente não é Sim. porque você é o cara mais inovador do mundo, né? É porque provavelmente não faz sentido. Aí é uma visão muito crítica da minha parte, mas eu acho assim, se é uma coisa inexistente no mundo inteiro, é de se pensar se o Brasil é o melhor lugar para lançar. Então, se é tão extraordinário e tão fora do comum, se não é melhor ir para a Europa, Estados Unidos, para outro local, né? E aí chegar lá e percebe que já tem solução, né? Por exemplo. Sim. Quer dizer, você sabe que eu participo de um grupo de anjos que eles têm duas teses. Uma delas é simplesmente o seguinte, é um problema específico do Brasil? Ponto. Né? Porque tem coisas que só tem no Brasil problema, e aí não tem ninguém lá fora pensando. E esses problemas, se a solução é tecnológica, eles levam adiante como análise de investimento. Exatamente por isso. Bacana. O Founder tentou criar, vou voltar a compartilhar aqui, nessa linha do que o Diego falou. O Founder criou uma listinha, né, tipo um checklist, que basicamente passa alguns dos pontos que vocês mencionaram aí, com certeza não todos. Mas acho que, né, o Diego falou bastante desse primeiro, né? Você pode apaixonado pelo problema, não pela solução. E fique à vontade aí para complementar, tá, todos. Não pela solução. Segundo, ele é simples.
né? E aí isso a gente percebe que na discussão de Product Market Fit, ultimamente, essa discussão voltou a ficar na moda, né? Para começar um produto, você tem que resolver um problema para um tipo de cliente, um produto, né? E você ter um feature. A ideia do MVP reinventada, porque algumas startups começaram a nascer já mais complexas novamente, né? Então, depois que você encontrou esse um cliente, solucionou o problema dele, aí você começa a adicionar negócios, né? Como você monetiza? É claro, se você conhece bem o cliente também, acho que os dois bateram bastante nessa tecla, né? Se conhece o mercado bem, ou seja, se você já trabalha nele ou se você já falou com, por exemplo, 100 pessoas. Se o mercado é grande também, mesma coisa. Aqui em números, o founder fala que se o mercado não vale bilhões de reais, é um mercado muito difícil de atacar como startup, como modelo escalonado. Se você já tentou matar a sua ideia, né? E aí existem os pontos fracos, quem são os concorrentes, né? Acho que realmente é destruir ela antes de colocar no ar. E o último ponto, que é o desafio aí, talvez até para hoje, você consegue explicar de uma forma simples, o famoso pitch de elevador, né? Em 30 segundos você consegue explicar a sua ideia? Ô, Rafa, e acho que aqui tem um capítulo à parte nessa questão da explicação da ideia de forma simples, né? E eu vou ser muito duro agora com nós, né, do mercado de startups, né? Os nomes em inglês e toda a pirotecnia e parafernália que a gente usa é bonito, né, cara? Nossa, pitch, MVP, todos esses nomes são lindos, cara, mas tente não usar esses nomes e tente simplificar, porque se você não conseguir explicar para o seu cliente, que dependendo do mercado no Brasil, está falando com um cara que nem completou o ensino médio, você vai vender como, né? Então, eu acho que a gente acaba se apaixonando, né, pelo ecossistema e por todos os termos, né, que são todos muito lindos, obviamente, mas no final do dia, o seu cliente não vai provavelmente nem entender o que você está fazendo se você levar essa complexidade toda para ele. E muitos investidores também não, né? Uma boa parcela dos investidores que eu conheço, provavelmente que você conhece, e talvez investidores institucionais, e sabem o que é um bom investimento, mas não entendem nada do que você vai falar lá na hora que você vai apresentar tecnicamente seu produto. Então, é muito importante que seja fácil para qualquer pessoa entender esse negócio. Caso contrário, você corre o risco de não vender para ninguém, nem para o investidor. Agregando ao que o Robson falou, tem uma frase que é contra-intuitiva, mas eu sempre falo, subestime a sua audiência. Então não ache que porque você conhece, que é super natural, que todo mundo sabe o que você está falando. E aí eu vou dar um exemplo, eu estava fazendo uma apresentação agora, falei marketplace várias vezes, né? Pô, marketplace parece simples, comprador, vendedor. Não vou citar a empresa, até mas uma empresa que eu percebi que alguns investidores não estavam entendendo bem a dinâmica de um marketplace, como é que funciona. Qual que é a lógica de um negócio desse tipo? E aí eu tive a sacada de fazer o quê? Olha, marketplace é uma invenção que tem milhares de anos, um mercado, se reunir compradores e vendedores no mesmo local. Antes era uma plataforma física, agora é tecnológica. Putz, aí o cara entendeu, e aí ele... Quer dizer, aí tudo fez sentido. Então é importante a gente saber explicar em termos muito simples, não ter vergonha de falar simples. Por isso que eu brinquei um dos motivos que eu brincar do Forrest Gump é esse. Eu simplifico conceitos totalmente absurdos e difíceis e transformo em coisas simples. Gosto disso, gosto disso. Eu tento simplificar tudo. Aliás, eu sou o cara que bem reconhecido, inclusive, quando as pessoas falam, nossa, você explicando é tão fácil. É porque é a forma como eu aprendi, é fácil. Eu tento explicar o mais fácil possível. A gente escuta muitas vezes, né? Falam desde o programa, falam, nossa, que o negócio é muito complexo. Mas eu gosto dessa frase do Einstein aí no final. Essa eu não estava mais no meu caderninho. Se você não consegue explicar simples, é que você não entendeu ainda, né? É isso aí. O founder mesmo. Boa. Bem importante esse ponto, realmente. E aí, tem as perguntas aí pra gente? Tem umas perguntas ali. Tem umas perguntas. Eu vou só passar aqui, então, para quem está na linha, né? E a gente vai terminar com as perguntas, tá? Só vou falar um pouquinho do founder, fazer o nosso mini jabá. Acho que a maioria que está aqui já conhece, né? Mas o Founder ele é a maior aceleradora pré-seed do mundo, presente em mais de 200 cidades, já graduaram mais de 4.500 empresas. Aqui em São Paulo, no Brasil, já passamos de 300 também. E o programa de aceleração do Founder, ele apesar de ser totalmente voltado para uma empresa, ele acredita que os empreendedores que podem causar impacto real na sociedade, né? O Founder, ele não foca tanto na ideia, porque ele entende que o processo de gerar ideia e avaliar é bom, é importante, mas o mais importante que tudo são empreendedores de qualidade, né? Então, por isso que a estrutura do programa é para criar empreendedores fortes.
Só que ao longo da jornada, no começo, os empreendedores geralmente morrem porque falta feedback profissional, então apoio de rede, fazer sozinho é muito difícil, e foco. E para isso vem a estrutura do programa, que tem basicamente uma rede de network fantástica, mundial. Aqui temos 2 belos exemplos, né? O Diego e o Robson, que participam há muito tempo e continuam super engajados. E uma metodologia bem estruturada de aceleração. Então, essa é a base do programa do Founder. Quem quiser conhecer mais, no final aqui tem os nossos links, não vamos entrar muito em detalhes. Só avisando que a próxima turma de São Paulo já está com turmas abertas. Tá? Então, quem tiver interesse em conhecer, tem um link aqui, fi.co/join/sp, vai direto. E até domingo agora, a gente tem 20% de inscrição na taxa da próxima turma. Então, é o early deadline, aí, coisa de americano, né? O early bird. A gente sempre tem um preço mais barato antes de começar, aproveitar, né? O dólar também está numa fase boa. Então, até domingão, vocês não pagam o teste de admissão, que é feito na plataforma, e tem 20% de desconto. Beleza? Mas a gente não vai tomar muito tempo aqui para falar sobre isso. Quem quiser depois também contatar diretamente, a gente joga aqui no chat também os contatos. Mas o nosso LinkedIn é a forma mais fácil de entrar direto em contato com a gente aqui no Brasil e acompanhar tudo que está rolando, tá? E os links estão aqui na esquerda. Muito bom. Vou deixar mais uns segundinhos aqui, mas a gente pode passar para as perguntas e para as ideias de pitches. Vamos lá, cara. Manda bala aí, que eu já vi tanta coisa aqui que eu tô perdido. Eu nem sei. Eu tô vendo umas perguntas altamente complexas. Vou pedir para o Robson. Tem uma pergunta, acho que até antes do contexto das perguntas e respostas, eu tinha visto uma que acho que era mais com relação às apresentações de vocês, que é onde encontrar um co-founder. Essa é boa. Cara, tem várias dicas, tá? Você pode participar dos que a gente chama de Startup Weekends, das viradas de desenvolvimento, e obviamente você tem que saber que perfil de founder que você está buscando, né? Se você está buscando um founder técnico, né, um desenvolvedor, eu vou te dar uma notícia que é bem chata. Todo mundo está buscando, tá? Não é só você, não. Todos os fundadores de startup no Brasil estão buscando. Então, esse cara é difícil, né? Olha lá, o Rafael também, provavelmente o Diego também, a Simone também, e eu também. Tá todo mundo buscando desenvolvedor. Então, não é fácil. Você vai disputar, tá? E aí, cara, eu acho que a melhor dica que eu posso dar para quem está buscando é saber quem você está buscando agora e por quê, né? Por causa do momento da sua ideia, por causa do momento da sua startup, por causa do seu momento. E um sócio, uma pessoa para te ajudar no seu time, vai ser um casamento de longo prazo. Então, também tenta ser um pouco criterioso, né? Porque depois vai ser difícil separar. Então, busca nesses lugares, nas viadas de empreendedor, redes sociais, LinkedIn, WhatsApp, etc. Mas não aceita o primeiro que aparecer, né? Ou a primeira que aparecer. Faz um due diligence. Conversa com as pessoas que conhecem outras pessoas, tenta entender um pouquinho melhor a jornada da pessoa. Às vezes, se o cara passou em várias coisas, né? De repente, em 2 anos, o cara passou por 4, 5 startups. De repente, talvez não é o perfil, né, do fundador que você quer, o colega para trabalhar com você. Talvez ele te abandone. Então, fica de olho nos detalhes, nos critérios. Mas o mercado está aí. Está cheio de gente interessada em empreender. Está cheio de gente querendo fundador técnico, né? Exato. Eu acho que uma das respostas que eu dou é como alguém que pede uma dica de como que eu arrumo uma boa esposa, um bom marido. É uma coisa meio... Então, você precisa estar exposto, precisa conhecer pessoas, precisa se relacionar e ser visto, tem que ser reconhecido, tem que criar relações com mais profundidade. Quer dizer, então tem várias formas aí de fazer isso. Mas eu gosto muito de você buscar se inserir nos meios sociais, grupos, hubs, basicamente, onde se concentram essas pessoas, né? Então, é a pessoa que vai, basicamente, vai num barzinho encontrar alguém, por exemplo, ou vai na igreja, ou vai... Quer dizer, vá nos hubs e frequente, circule. E eu acho que é importante lembrar também, assim como um casamento é uma evolução de uma relação, tome cuidado com o pedido de casamento, assim, no primeiro encontro, porque a chance de dar errado é muito grande. E decidir rápido, já cometi meus erros também, posso dizer que são bem complicados e você pode levar anos aí por uma decisão mal feita aí com um co-founder, com um sócio, enfim. Mas eu acho que tem muita gente boa querendo trabalhar, é importante ver com quem que você tem afinidade e buscar estreitar laços também, né? Sim. Diego, e é legal fazer um pré-nupcial, né? Sim. Porque depois que você casou e passou o papel,
vai ser complicado separar os bens. Então, já faz assim, talvez durante um período com uma separação parcial, com veste, né? Com coisa assim, para não entregar tudo logo de cara, né? Vai devagar. Na minha primeira startup, a gente vinha economizando com advogado. Aí eu te digo, péssima ideia. Na segunda startup, aí eu vi que é muito de advogado. E agora, assim, o primeiro cara que eu converso antes de abrir empresa é um advogado. É com o meu advogado de confiança. É isso aí. Muito bem. Aliás, eu não sei se eu posso citá-lo, né? Diego, você falou de casamento, tem umas plataformas, né, de encontrar co-founder. Até a AngelList tem uma seção, cofounder.com, mas igual o Tinder ainda não tem, né? Ainda não. Aí gerando muitos efeitos, né? Mas legal. Exato. Vocês conseguem... Tem umas perguntas aí, bom, vamos lá, tem as sugestões aqui de ideias para avaliarem. Vocês, no Q&A, eu acho que quando eu clico aqui em responder ao vivo, vocês conseguem ver, né? Para que vocês conseguem ler também, além de ver. Essa primeira aí do Rodrigo Marques, então. Problema. Planos de carreira com jornadas de desenvolvimento alinhadas ao perfil e objetivos de cada colaborador. Ideia. Plataforma... Né? Como? Eu digo, não é um problema sendo descrito. Robson, estou enganado. Não é um problema. Uma soluçãozinha já. Beleza, a ideia é uma plataforma inteligente com foco na criação de jornadas de desenvolvimento e aprendizado para cada colaborador, levando em consideração o objetivo de carreira do colaborador e o objetivo da empresa. Antes de falar desse mercado específico, eu iria mais a fundo no problema. Qual é o problema que eu quero endereçar aqui? É uma solução para a empresa ou é para o colaborador? Esse colaborador, eu vou assegurar que ele vai ter mais empregabilidade, vai ficar mais motivado, mais engajado, eu vou diminuir o turnover. O que eu estou querendo fazer ali especificamente? E aí, para mim, o que está escrito aqui como problema já é uma solução para outra coisa. Então, não sei se vocês têm a mesma leitura, mas se você quiser escrever qual que é o problema mais a fundo, eu acho que é legal para aí fica mais fácil de compreender também. Sim. E, Rodrigo, eu acho que, cara, eu faria o método socrático, né? Vamos supor que isso fosse um problema, né? E eu ia perguntar assim, por que isso é um problema? Né? Assim, plano de carreira, né? Por que precisa de uma plataforma para ajudar a desenvolver plano de carreira dentro da empresa? Se as pessoas provavelmente nem vão mais passar tanto tempo nas empresas, né? Porque tudo indica que o turnover nas empresas, ao longo do tempo, vai passar a ser uma coisa meio natural e normal, né? As pessoas vão ser mais um fluxo dentro das empresas. Esse é um ponto. O outro ponto é, que aí vem no negócio do Diego, né? Eu não sei se uma plataforma resolve um problema de carreira de uma pessoa, porque a conexão mesmo das pessoas muitas vezes está ligada aos superiores, aos chefes, né? Aquele time ali mais próximo. E a maior parte das frustrações, pelo menos que eu conheço, de planos de carreira, estão com as promessas que não são cumpridas, né? De você chegar lá e ter um agreement com a pessoa, essa pessoa não levou para cima, né? Não comunicou para os outros níveis, e aí você fica esperando a aprovação e ela nunca acontece, porque ela nunca foi prometida, né? Então, eu não sei se uma ferramenta resolve isso. Já vi várias ferramentas que podem ajudar a desenvolver esse tipo de coisa. Nas empresas que têm software de RH já tem alguma coisa. Mas eu acho que eu estou bem na linha do Diegão também, que onde que está o problema aí, né? Tem duas plataformas desenhadas, na de cima e na de baixo. Inclusive, parecem duas coisas um pouco diferentes. Acho que esse é o ponto. O plano de carreira é um problema ou é uma solução, né? Para alguma coisa. Isso. Talvez a solução para a insatisfação, né, com a carreira da pessoa. As pessoas estão insatisfeitas com a sua carreira. Solução é um plano de carreira EAD que você paga como serviço. E aí você fica assistindo um filme da sua vida, talvez. Estou brincando, né? Obviamente. Não, bom é que eu falo com um pouco o contexto. Posso para a próxima aqui? Também, quando quiser. Pode. Tem uma aqui tá no bate-papo, na verdade, acho que vocês conseguem acessar ali também, eu não consigo jogar para perguntas, do Paulo Faria. Sou fundador da Comotech Marketplace, uma plataforma digital de negócios B2B de commodities físicas, mercado balcão, desenvolvida em blockchain, que automatiza o processo de originação, eliminando intermediários, sem burocracia, digitalizando contratos, smart contracts, e reduzindo os custos operacionais e transacionais em um ambiente seguro e completo, onde tudo o que acontece é inalterável e rastreável.
Além de negociar commodities, também é possível contratar o frete, serviço de despacho, acesso a informações atualizadas de negócios internacionais, possibilitando melhores negócios. Legal. Eu acho que está bem desenhado a questão que são commodities físicas. Isso engloba alimentos, envolve petróleo, quer dizer, o que tem ali, o que é commodity física. Porque eu acho que é importante essa segmentação, esse foco. Olha, eu quero solucionar o problema sei lá, da soja e do milho no Brasil, por isso. Quer dizer, então, acho que vai variar bastante o que você está tentando fazer de acordo com que produtos são esses. Não sei se está claro em outro lugar, tá? Estou falando pelo que eu estou vendo. Eu concordo. Eu gostei do desenho aqui da solução, né? Eu acho que seria bom afunilar no problema, né? Qual desses mercados de commodities, porque são vários, né? Está mais maduro para uma solução dessa, porque é provável que outros não estão tão maduros, né? Então, focar no mercado que está mais maduro e que talvez a aceitação seja mais fácil dos dois lados, tanto do comprador quanto do vendedor. Porque se você tiver só o lado maduro da venda, por exemplo, ou só o lado maduro da compra, o custo de você convencer o outro lado vai ser grande, né? E isso basicamente inviabiliza a ideia. Porque você vai gastar muito em marketing e vendas e talvez não tenha concorrência. E se não tem concorrência, volta na nossa conversa anterior. Talvez você não tenha um negócio, né? Foi legal que você descreveu todo o blockchain aqui, mas eu não sei se eu apresentaria com tanta necessidade, com tanto desenho técnico que você fez aqui, talvez eu simplificaria mais, porque a gente já sabe que esses mercados são mercados que são similares a uma bolsa de valores, né? Então, se você falasse, imagina se o mercado de commodity pudesse ser feito como se fosse um home broker, por exemplo, o mercado de álcool, né? Se eu pudesse tratar o mercado de álcool como um home broker, será que isso não resolveria uma ineficiência do sistema em si, do mercado? Sem dúvida. E provavelmente todos os brokers de álcool se interessariam por isso, porque hoje eles fazem por telefone, né? Então, você venderia mais fácil a ideia se você simplificasse ela para um nicho e também um nicho mais maduro de aceitação dessa solução, talvez te ajudaria. Eu acho que, enfim, é bem interessante o modelo é interessante, a gente vai precisar entender, então, qual o mercado. E na hora de escolher o mercado, como o Robson estava comentando, quando você tem hubs, ou já tem um broker, ou já tem alguém intermediário, pode ser mais simples você pegar um mercado que já tá mais reunido, vamos dizer assim. Agora, se ele estiver completamente fragmentado, é muito mais difícil. Um exemplo que eu dou é o mercado imobiliário. Então, eu fui atrás das imobiliárias que tinham muitos imóveis. Por que não proprietário? O proprietário estava fragmentado, eu tinha que ir um por um para uma recorrência zero. Quer dizer, então, é importante entender aí o nível de fragmentação. Isso é uma mini história também do Simon Baker, daquele mentor. Marketplace é importante, independente do marketplace que você escolher, ter os seguintes critérios em mente. Você precisa se preocupar com duas coisas: oferta e demanda. Como que você vai consolidar a oferta? Como que consolida a demanda? Como que você põe os dois para conversar e fazer transação? O resto você vai construir a partir dessa relação que você vai criar. Então, independente do mercado e até na ajuda da escolha de qual commodity, eu olharia muito por isso. Qual que vai ser mais fácil de consolidar a oferta e demanda. Tá? Ô, Diego, e tem uma coisa legal sobre marketplace que nós já discutimos em algumas conversas, né? Que é a quantidade demandada e a quantidade ofertada, né? Que tem uma relação e que descobrir essa relação nesse mercado é a fórmula do sucesso. Se você não sabe essa relação, você pode ter mais oferta e nenhuma demanda, ou ter uma demanda gigante e não ter oferta. Então, dos dois cenários, você está perdendo. Você tem que saber a relação ideal entre as duas coisas. O equilibrista, sabe aquele prato chinês? O cara vai equilibrando. Está equilibrando dois aqui, legal, oferta e demanda. Vamos abrir outra cidade, legal. É mais ou menos isso que a gente vai fazendo. Você sabe que no Founder, no programa, agora mudou um pouco. Ultimamente a gente tem recebido muitas aceleradoras focadas em impacto de health, de educação. A gente tem tido áreas não comerciais, digamos, trazendo problemas técnicos e buscando complemento de business. Mas no ano passado, o que mais chegava era marketplace. Era quase um terço da turma, né? E logo na segunda sessão, acho terceira, veio o Diego e destruía metade dos marketplaces, né? Assim, para convencer ele de que vinha, né, todo, porque, enfim, abrem muitos marketplaces, sim. Mas a palestra do Diego sobre isso é fantástica. Então, eu recomendo também altamente. Está nas redes aí, procurem nas redes do Diego, porque
ele destrói. Rafa, desculpa, Diego, só para fazer uma anedota aqui. Agora é marketplace de logística, de aplicativo de entrega. Todo dia eu recebo uns 4 ou 5 negros falando: estou criando uma startup de logística que vai resolver o problema de entrega do não sei o quê. E eu falo: tá, não tem ninguém que faz isso? Porque já tem tanta startup de entrega, pô. É importante entender que marketplace requer uma escala absurda, né? Escala no sentido de dominar o mercado mesmo. E então, quando alguém me fala, não, eu estou querendo construir um marketplace nichado, é só para isso. Não, peraí, aí não cria um e-commerce, talvez, mas marketplace não vai ter mercado suficiente para você pôr todos os lojistas daquele tipo. Quer dizer, eu vou criar um marketplace de produtos de aquário, por exemplo. Não, cria primeiro um e-commerce de produtos de aquário, vê se vende primeiro. Quer dizer, marketplace às vezes vai mais além. A comparação cria a loja antes de criar o shopping. Então, você vai querer o marketplace é o shopping, cria a loja para ver se aquilo ali tem demanda primeiro. Agora, Diego, o que tem de marketplace que eu tenho visto aí nas apresentações de fundador, que é um único vendedor para um monte de comprador e o cara chama isso de marketplace. Aí também não é, né? Também não, né? Se você só tem um vendedor e um monte de comprador, não é marketplace, né? É o e-commerce. É o e-commerce. Bom, tem mais uma aqui, ó. Mais uma ideia. Problema: falta de acompanhamento dos clientes por parte de instituições de ensino e infoprodutores de conteúdos educacionais online, como cursos online ou EAD. Ideia: uma visão 360 da jornada do cliente, desde a entrada até a obtenção de sucesso, acompanhando os pontos mais importantes e ajudando a diminuir o esforço do cliente. Uau, esse é complexo, hein? Bom, não sei se eu entendi o problema, mas é o seguinte, né? Vamos tentar destrinchar esse problema. Tem pessoas consumindo cursos de infoprodutores, ok. E aí, me parece que as instituições de ensino deveriam acompanhar isso ou, teoricamente, alguém deveria acompanhar isso. Bom, eu não sei se isso é um problema, tá? Aí até a pessoa que colocou esse problema poderia detalhar um pouco mais, talvez, mas eu não sei se esse acompanhamento dos clientes em relação às instituições de ensino e os infoprodutores é um problema real, né? Pelo menos eu não consegui ter certeza sobre isso. Uma plataforma... Rodrigo, eu liberei o microfone do Rodrigo, vamos ver se funciona. Boa. Vai, Rodrigo. Fala aí, Rodrigo. Complementar aí, Rodrigo. Pessoal, tudo bem? Tudo bom? Prazer em conhecê-los. Então, a ideia é que pudesse melhorar a ideia é que a plataforma, por exemplo, se fosse uma plataforma, a instituição de ensino ou infoprodutor pudesse acompanhar os seus clientes, os seus alunos de uma maneira mais facilitada. Porque hoje o que a gente vê? A maioria dos infoprodutores tem produtos que eles vendem uma vez, por exemplo, mas não há um acompanhamento da pessoa que adquiriu aquele produto. Ninguém assiste. Então, ele se esforça muito mais na prospecção, na venda, do que no acompanhamento naquele, digamos assim, no customer success, né, no pós-venda daquele produto. Só um esforço Desculpa, pode falar que está não sei por que motivo, eu estou te interrompendo. Tranquilo. Eu só ia complementar que a maioria dos infoprodutores, empresas que vendem cursos online, se esforçam muito mais no primeiro contato do que no contato contínuo, né? Após o cliente adquirir aquele curso online, por exemplo. Eu acho que, assim, legal, tem um problema aí. O problema que eu estou imaginando, se pensar do ponto de vista do cliente, do consumidor. Tem muita gente comprando curso e não está assistindo, não está se engajando. E aí eu estou entendendo que você quer vender isso aqui para infoprodutores e instituições de ensino para que elas gerem maior engajamento dos seus clientes, né? O que eu estou pensando aqui é se esse é um problema de tecnologia ou é um problema do próprio negócio, né? Então, eu sou um criador de infoprodutos, o negócio é vender, vender, vender. Se não assistiu, já me pagou e está tudo certo. Não vai ter sistema que vai corrigir esse problema se for um problema de incentivos, tá? Então, ele tem um incentivo de fechar a venda e pronto, e partir para o próximo. Então, é importante entender qual que é a raiz, ou as raízes desse problema. Eu não sei dizer, tá? Sim. Boa. E sabe o que ficou aqui para mim, Rodrigo? Que é o seguinte, eu tenho comprado e feito vários desses cursos, mas não necessariamente de infoprodutores, né? Tenho comprado Coursera, LinkedIn e tal, tenho feito vários. E vou te falar que até aproveitei na pandemia para aprender um outro idioma usando também plataforma, né?
A gamificação me parece que é um caminho que você aumenta o engajamento desses caras, né? Tanto que tem até uma startup fundada aqui no Founders, né, o Marco de Bias, talvez você pode falar mais, que gamificou o processo de educação. E aí você tem que entender que tipo de cliente, né? Porque você pode estar falando de um adulto, você pode estar falando de um jovem, talvez de uma criança, ou de um adulto numa determinada idade, que seria uma geração X, uma geração Y. A cada tipo de cliente, ou vamos chamar de persona, você vai ter um desafio diferente no consumo desse infoproduto e também vai depender do infoproduto que você está falando, né? Se é um vídeo, se é um PDF, se é um curso e tal. Me parece que é um problema real, complexo, mas que a solução não é muito simples, porque você vai passar por uma questão de entendimento do infoproduto, entendimento da persona e entendimento do porquê o cliente não vai até o fim do produto, né? Pode ser uma questão até muito mais pedagógica, né? Até muito mais da concepção do produto em si, do que da tecnologia ou do ferramental utilizado para distribuir o produto, entendeu? Então, eu não sei bem aonde está o problema aí. Se está como o Diego mesmo falou, se é um problema do negócio, ou se é um problema do produto, ou se é um problema do mercado. É difícil dizer, né? Talvez você vai ter que escolher um nicho e focar nesse nicho aí, entendeu? É algo a se estudar e pesquisar, né? De fato. Rodrigo, Robson deu uma dica, depois te passo o contato de Felipe dos Santos, da Preto Céu. Isso que se formou aqui. Perfeito. Aproveito, Rodrigo. Rodrigo é o diretor, um dos diretores da Açaí Valley, onde teve um evento lá em Belém, onde participei, exatamente de pitch. Parabéns, Rodrigo. Você estava em Obrigado, Belém. Marco. Parabéns. Você é modesto, não fala nada, mas eu falo para você. Eu participei, você participou. Isso é bem bacana, se ajudar no ecossistema. Depois Obrigado. Para fechar esse ponto, assim, para mim, é uma questão, como o Robson falou, acho que é pedagógica, de desenho do produto, para que esse produto faça as pessoas se engajarem com ele, porque a ferramenta em si vai me dar, as pessoas não estão assistindo o seu curso. Mas isso a maioria das ferramentas já mostra. O que eu faço com isso? Eu vou ficar ligando e falando, assiste aí o curso? Quer dizer, então, eu acho que eu não iria por esse caminho, tá? Mas eu iria por um outro caminho, que eu ajudo elas a mensurarem e a mudarem seus programas, por exemplo. Aí já me parece mais interessante. Sim. Legal. Rodrigo, e é legal pensar assim, por que você deve ter um celular com centenas de aplicativos, né? Como eu tenho, como o Diego tem. Por que você usa alguns e outros não? E esses alguns eu falo assim, tem 10 que você usa e os outros você praticamente não usa. Por que tem 10 que você usa e 99 você não usa? Porque provavelmente tem uma utilidade muito grande e você usa muito. Então, essa questão da utilidade, na minha opinião, ela está muito relacionada também ao conteúdo educacional, né? Às vezes, você compra algum produto ou infoproduto que tem uma utilidade muito pequena e você descobriu depois que você comprou, né? Que aí tem a questão do promising, né? Uma promessa muito grande do infoprodutor, uma entrega muito ruim. Então, provavelmente, também eu acho que tem aí uma questão de educação, talvez, que é a utilidade, que dá para medir, né? Então, eu diria que você tem como medir a utilidade com engajamento e criar gamificação para melhorar o engajamento, mas não tem gamificação que melhore a utilidade. Então, que está lá no desenho do produto, entendeu? Verdade. Perfeito. Obrigado, pessoal. Valeu, Rodrigo. Valeu, até mais. Parabéns pela ideia. Obrigadão, valeu. Vamos para mais uma aqui? Vamos, claro. Outro marketplace? Tá. Opa, marketplace é o Diego, hein? Aqui, ó. Falta de tempo para os lojistas... Problema. Falta de tempo para os lojistas SMB dos marketplaces tocarem suas operações e vendas e realizar um pós-venda eficiente em todos os canais. Ideia. Oferecer uma solução logística compartilhada Fulfillment focada no SMB Multi-Marketplace com serviços Full Commerce focados em fazer o lojista escalar sua operação e focar realmente em vender e atender seus clientes. Caramba. Complexo. A solução precisa ser quebrada para os leigos, tá? Eu acho que um primeiro conselho seria justamente começar a falar a língua SMB, pequena e média empresa, né? Quer dizer,
Então, tem os próprios termos que estão sendo usados aqui são muito técnicos do próprio mercado, tá? São jargões. E aí aqui também não está claro para mim que tipo de varejista. Eu vou começar por qual tipo de vendedor, por quais produtos ou qual segmento, enfim. Mas, de qualquer forma, aparentemente faz sentido, tá? Eu acho que a dor existe e é necessária uma solução. Cara, eu também achei complexo. Confesso que na hora que você chegou no e-commerce ali explicando, Rafa, eu já não tinha entendido mais nada. Então, é difícil de dar até o feedback muito claro, porque o problema é complexo e a solução é mais complexa que o problema, né? Então, eu diria o seguinte, eu tenho visto muito aplicativo e muita solução de logística. E eu pergunto o seguinte, como que o cliente resolve esse problema hoje, né? Que eu vou dizer o seguinte, sempre já tem uma solução. Ela pode não ser eficiente, mas já tem. E ali, estudando essa solução que você já sabe que ela já existe, talvez você consiga melhorar um pouco. Você não resolve 100% do problema, até porque se tivesse uma solução mágica, alguém já teria inventado. Mas se você melhorar a eficiência de um desses processos todos que você descreveu aí, e simplificar a vida do cliente, talvez você tenha uma solução para um problema complexo. Mas se o problema é complexo, a solução não pode ser mais complexa que o problema. Teoricamente, você deveria encontrar uma forma de simplificar a solução para que a vida do cliente seja mais fácil. Porque esse é um dos problemas, a complexidade para solucionar, senão ele já teria encontrado uma outra forma de fazer, né? E vamos pensar na persona aqui. Eu sou um pequeno empresário, microempresário que estou vendendo pela internet e eu não vou entender nada dessa solução se ela for explicada assim para mim. Sim. É importante criar esse costume de traduzir de uma forma muito mais simples, né? Sim. Sim. E todos os clientes gostariam de ter um botão, né? O botão que resolve, né? Eu aperto o botão e resolveu. Só para o Sanderson eu brinco que seria legal ter um translator, tá? E o translator aqui para o cliente entender é transformar em benefícios para o cliente. Esse monte de jargões, quais são os benefícios porque o cliente recebe com cada um deles? Senão não precisa estar escrito ali. Quando eu li ali, o Sanderson vai poder falar também, mas a impressão que dava é que ele tem uma solução em mente e tentou formatar como problema, porque falta de tempo é o que você já oferece quase, né? Mas eu acho que precisamente parece que aprofundar qual que é o problema mesmo de quem opera o marketplace, né? Porque talvez a percepção seja a falta de tempo, mas deve ter alguma coisa mais profunda escondida aí, né? Mas quer ver um exemplo? Tá com o microfone aberto aí. Sanderson, quer ver um exemplo legal de solução de marketplace? Tem os caras da Olist lá que criaram uma solução que permite que você administre vários marketplaces ao mesmo tempo. Por quê? Se você cadastra B2W, Magazine Luiza, você sai cadastrando, você tem uma complexidade gigante, né? De logística, de fulfillment, porque são muitas plataformas diferentes. Então, o cara criou uma que integra em tudo, e dessa que integra em tudo, você administra todas as outras. Isso foi uma forma de reduzir a complexidade, concorda? Então, eu acho que é meio que por aí o feedback que eu estava te dando, e que eu acho que o Diego também deu, dessa redução da complexidade para facilitar a vida do cliente, né? Mas vai lá, Sanderson. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Alto e claro. Certo. Eu tentei uma linguagem técnica, né, até para diminuir o texto, né? Na verdade, esse problema nasceu porque eu comecei como lojista em marketplace, conheço a solução da Olist como para o lojista pequeno, né, o médio lojista, e justamente quando a gente fala de falta de tempo, é porque quando o pequeno empreendedor começa no marketplace, justamente é ele quem compra o produto, é ele quem se preocupa em anunciar, é ele quem se preocupa em vender, né, embalar o produto, levar numa agência de envio, seja ela correio, qual a solução logística, uma transportadora, voltar para a empresa, atender o cliente que teve algum problema com entrega, o cliente que quer saber a hora que vai receber o produto, tratar problemas de RMA, que seja. Então, quando o empreendedor ele inicia, né, nesse modelo de marketplace focado no e-commerce, a falta de tempo, né, resumidamente, assim, é essencial. É como se ele pudesse, ele se clonava em 3, 4, ou multiplicava o dia em 48 horas para conseguir atender
toda a operação dele. Então, quando a gente fala de uma operação fulfillment multi-marketplace, né, que é uma linguagem técnica, bonita, internacionalizada, né, a gente fala o quê? Justamente o cara se preocupa aí em vender, que o resto aqui de embalar, organizar seus produtos, receber seus produtos, enviar para o cliente, independente de onde você está vendendo, seja uma plataforma sua, um canal de venda seu, ou um canal de marketplace, seja ele qual, o novo ou o B2W, Magazine, ele já existente ou novo, se preocupa só em vender, que o resto a gente cuida. Isso, na verdade, eu coloquei como ideia, mas é alguma coisa que a gente já tirou do papel, né? E a gente eu tenho conversado com outros lojistas, eu apresentei a ideia justamente porque eu gosto dessa questão de tentar ser disruptivo, né? E tudo que seja um ponto que ataque na fraqueza é algo que eu vou trabalhar para sanar, né? Não é algo único, não é uma ideia milagrosa, existem soluções sim, existem empresas sim, só que elas não são focadas nesse cara pequeno, elas são focadas em operações já maiores, onde o cara tem investimento para bancar essa operação. O cara que está começando, para ele não é vantajoso, né? Eu posso ter um questionamento na linha do Rafa, que é se a falta de tempo não é a temperatura no termômetro e o problema é outro. Know-how, sistema, metodologia, gestão e por aí vai. Então, falta de tempo não necessariamente ela é o problema raiz. Mas, enfim, acho que está bem lido. Então, mas grana, por exemplo, às vezes não soluciona se não tiver o know-how. Então, é importante entender que mix que eu estou resolvendo aí. Mas e também entender que cada um vai ser afetado de uma forma. Pode ser problema de motivação da minha equipe. Quer dizer, tem muitas possibilidades aí. Sim. Ô, Sanderson, eu gostei da sua explicação que você fez depois, né? Agora, vamos pensar de maneira transparente, né? Você tem, dentro desse mercado, muitos nichos, né? Dentro de lojista vendendo em marketplace. Tem o cara que vende eletrônico, tem o cara que importa produto da China de cama, mesa e banho, tem o cara que vende artesanato. Cara, a infinidade é grande, né? E eu imagino que a logística de cada um deles é bem diferente e vai de A a Z em termos de complexidade. Então, voltando aí na ideia do simplificação, de repente você saber qual é o tipo de lojista de marketplace que mais se repete em todos os marketplaces e focar nesse problema desse cara vai te ajudar a ter uma solução mais fácil de escalar do que tentar resolver o problema de todos os outros. Porque é muito complexo, né? Você vai desde o cara que vende a caneta personalizada ao cara que vende televisão, né? Então, assim, a diferença de logística é muito grande entre eles. E é muito difícil você criar uma solução que resolve o problema de todo mundo. Então, talvez você tenha que nichar ainda mais, não só no pequeno, mas numa categoria do pequeno, e aprender com essa categoria e depois buscar categorias análogas, que sejam parecidas e que você consiga replicar com a mesma solução. Então, eu acho que é uma dica para você poder sair do outro lado, senão vai ficar difícil, na minha opinião, né? Bem humilde. Ô, Sanderson, e aí aproveitando, né, a gente até expandiu aqui esse diálogo, ficou bem bacana, mas em função do tempo, como já até expandimos um pouquinho do feedback, então acho que leva para casa esse feedback dos dois, tem todos os canais aí para entrar em contato, para continuar o diálogo, beleza? Não, show de bola, show de bola. Obrigadão, pessoal. A gente tem, e aí, pessoal, talvez antes de finalizar mesmo, já passamos um pouquinho das 8, mas tem uma pergunta do Paulo, que fez o comentário lá atrás do Marketplace, complementando, né, a pergunta, e acho que talvez seja um tema legal para vocês terminarem aí, como emendando no tema de ideia, é o MVP, né? Porque ele diz que a ideia apresentada tem um alto custo de desenvolvimento. Qual é o caminho mais adequado para elaborar o MVP a fim de atrair investidores? Essa eu posso começar aqui. Eu gosto muito de falar de MVP. Tem um videozinho no YouTube de MVP, você procura lá assim, MVP Porta dos Fundos, e assiste o vídeo, que é o melhor exemplo de validação de MVP. É o teste mais barato, mais simples que você consiga fazer sem gastar nenhum real de desenvolvimento. Se você não conseguir fazer esse teste sem gastar nenhum real de desenvolvimento, já é um MVP caro, né? Obviamente, e aqui eu estou brincando, né, com você também, mas tem que ver a complexidade dessa solução. Se você vai fazer um produto que é uma inteligência artificial, você não vai conseguir fazer manualmente, né? Porque a ideia em si já é mais complexa. Mas tenta
focar no custo mais baixo de execução com processos manuais, que a gente chama de MVP Concierge. E dá para testar muita coisa na mão, né, Diego? O Diego pode contar a experiência dele, que ele fez um marketplace assim, né? Estava querendo falar que é um MSV, né? É Minimal Service. Porque o que vai acontecer? Você pode fazer e pode ser caro, inclusive, para oferecer o serviço. O que eu faria, tá? Dependendo do mercado, talvez aqui seja possível. Aliás, eu estou fazendo não nesse exato momento, mas nesse exato momento do tempo. Eu estou dando mentoria e consultoria para empresas e eu estou validando oportunidades, estou solucionando via serviço, que por natureza não é escalável, mas eu conecto soluções, eu resolvo, e a partir dali eu posso ter a ideia de construir um produto. Só que quando eu chego para o investidor e falo, eu estou atendendo o mercado, sei lá, indústria alimentícia, eu levantei esses problemas, estou sendo pago para resolver, e se eu fizer um produto eu consigo resolver a um custo mais baixo ou com um resultado ainda muito melhor. Então, eu gosto muito da validação sem produto quando possível, tá? É uma das possibilidades. Outra possibilidade é via marketing, via conteúdo. Muitas vezes uma landing page já te permite saber se as pessoas estão interessadas em comprar algo, né? Quando a gente está falando principalmente B2C, às vezes no B2B também. Mas a questão de ser pago para analisar mercado, eu gosto bastante disso. Sim. E deixa eu contar uma mentoria que eu dei essa semana para um cara que está desenvolvendo um aplicativo de entrega, né? E aí ele montou uma landing page e tal, ele falou, bom, agora meu próximo passo aqui é a automatização. Eu falei, quantos pedidos você já entregou? Ele falou, não, ainda não começamos. Eu falei, cara, mas o que está te impedindo de mandar mensagem para o WhatsApp, conectar com o cara que entrega e você fazer o teste, né? Porque você não precisa construir o software para fazer isso, você consegue fazer com o telefone. Você consegue fazer com as ferramentas que você tem na mão. Para testar a hipótese. Qual que é a hipótese? Que a pessoa pagaria para você entregar determinado produto ou serviço. Se isso acontecer, aí você vai para a etapa de desenvolvimento, mas depois você ter feito milhares de entrega na mão. Né? De você ter testado exaustivamente e saber exatamente o que você vai automatizar. E a outra coisa é que ele queria construir uma coisa que já existia também. Eu falei, por que você não conecta com o que já está construído? Né? Usa o que já tem, porque vai custar muito caro construir uma coisa que alguém já gastou milhões de dólares em desenvolvimento. Né? Vai lá, conecta e faz só a parte que está faltando. E essa parte que está faltando é onde você agrega o valor na ideia, no negócio, e que as pessoas pagariam por isso. Então, acho que essa dica também é boa. Né? Você tem tudo na mão já hoje, telefone, você já tem internet, você já tem muitas ferramentas, dá para testar muito barato mesmo. Com $100 você testa. Não tenho dúvida. Nossa. Bacana. Pessoal, time's up. Vamos respeitar aí o tempo dos nossos palestrantes e participantes. Quero agradecer muitíssimo, conteúdo muito rico. O vídeo vai ficar disponível aí, com certeza vamos conseguir impactar ainda mais gente além dos que participaram. E vocês já viram todos os nossos contatos aí, mas através do LinkedIn do Founder, se quiserem também acessar os dois, eles estão lá perto e a gente consegue reenviar, tá bom? Então, obrigado a todos. E acho que se vocês puderem dar aí uma mensagem final, né, para quem está nessa fase de ideação, terminar com aquele punchline forte, quais seriam as últimas mensagens aí? Talvez a gente podia terminar com uma dica, né? A gente se vê no Founder e espero ver muitos pequenos plays aí, tá bom? A gente vai se falando. Muito bom. Eu gosto dessa do My Little Pony, eu vou usar também. Cara, eu acho que a maior oportunidade que o empreendedor tem é de conversar com as pessoas e ouvir os feedbacks, né? Então, assim, não tenha medo de contar e não tenha medo de ouvir, tá? Mas, ao ouvir, preste atenção, né? Quando as pessoas derem um feedback, preste atenção, anota, porque a pessoa fez um investimento também, né? Em te dar o feedback. Então, assim, aproveita o tempo, cara. O seu tempo e o tempo das outras pessoas e anota os feedbacks e tenta entender o que a pessoa falou no contexto da pessoa, que tem valor, todo feedback tem valor, e todo feedback é um presente que a gente tem que aproveitar, né? Não importa se ele é ou não o que você gostaria de ouvir, e cuidado com os feedbacks que é o que você gostaria de ouvir, que talvez eles estão te levando para o caminho que não é o mais ideal, o mais necessário para você também. Então, lacrou, né? Acho que depois dessas frases, obrigado, pessoal. Boa noite e nos vemos nas nossas redes. Valeu demais. Um abraço. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Obrigado demais. Um abraço. Tchau.